Bom dia, gente. Tudo bem? Como vocês estão? Todos os dias, quando eu vou, desde quarta, quando eu tô acordando para poder fazer essa devocional com vocês, sempre Deus coloca um cântico no meu coração. E hoje eu acordei, né? Engraçado, eu acordei cantando essa música, acordei com esse louvor na minha cabeça, né? E porque foi o meu desejo ontem, quando eu fui dormir. Foi esse desejo que eu tive, porque eu fui terminar de meditar nesse capítulo que a gente vai. Bom dia, Má, tudo bem? A gente vai trabalhar hoje um pouquinho. Tava meditando ontem à noite antes de dormir. E olha como é gostoso você amanhecer meditando a palavra e orando ao Senhor e também adormecer tendo meditado em alguma coisa, porque você vai dormir pensando e você acorda pensando. E, gente, é tão demais, sabe? Eu vou falar uma coisa, eu tenho feito isso e vocês têm participado, mas está fazendo muito bem para mim, tenho certeza, mais bem para mim até. Porque eu sou apaixonada por Jesus. Quem conhece sabe, eu não sou perfeita, sou limitada, mas eu sou apaixonada por Jesus. Eu não vejo a hora do dia que a gente vai se encontrar com Ele no céu, no reino, que a gente vai ceiar com Ele, nessa mesa com Ele. Fico imaginando esse dia. Eu fico assim, nossa, eu vou abraçar Jesus, eu vou beijar de tanto amor que eu tenho por Jesus, sabe? Eu sou apaixonada. E hoje eu acordei assim porque ontem eu fui explorando as escrituras e lendo para ter mais conhecimento para poder passar para vocês hoje. E eu fui dormir assim com essa frase na cabeça. Eu quero conhecer mais de ti, Jesus, a cada dia mais. Cada dia mais eu quero conhecer de ti. E eu acordei com esse cântico, né? E ele fala isso, né? Se eu fizesse, eu poderia fazer tudo o que for para ter esse amor, certamente eu falharia. Porque o amor, esse amor de Jesus, não se compra e não se merece. Gente, vocês têm noção disso? Eu não consigo não ficar emocionada, sabia? Porque é um amor de graça. Você tem noção disso? E se você não tem noção, hoje na minha limitação, eu vou te explicar um pouquinho para você ter essa noção do privilégio que você tem de viver nesse tempo da graça, que é esse amor de Jesus. Que é o sacrifício que ele fez por nós na cruz, porque a gente fala de sacrifício, que Jesus morreu, mas às vezes a gente não tem tanto entendimento, às vezes a gente precisa racionalizar para entender, né? Por mais que seja espiritual. Porque a gente não conhece tanto as escrituras, os textos, o Antigo Testamento, que às vezes é muito complexo, e é mesmo. Ontem eu ficava lendo o Êxodo, Levítico, eu falei, Pai de misericórdia, que dificuldade que era aqueles rituais antigos, né? E esse capítulo que a gente vai tratar hoje desse livro maravilhoso que a gente está fazendo as devocionais, ele chama Um Lugar à Mesa. Hoje eu vou ter uma pessoa que vai participar aqui comigo. Eu já vi que ela entrou aqui, né? Eu vou chamar ela aqui, deixa eu ver se eu consigo chamá-la, peraí. Achei aqui. Para vocês conhecerem ela. Tô esperando ela entrar aí. Tá aguardando ela entrar. Mas enquanto ela não entra, vou dando bom dia. Obrigada, gente, pela participação de todos vocês. Esse capítulo chama Um Lugar à Mesa. E aí, nesse capítulo, ele vai destacar... Oi, Ká! Bom dia! Bom dia. Tudo bem? Gente, essa é a Carol. Quero apresentar ela para vocês. Ela congrega lá na Comunidade da Graça de Ermelino, né? O marido dela, o Rodrigo, ele é amigo de infância do meu marido, do Lúcio, né, Ká?
É verdade. Eles se conhecem há muitos anos e hoje a minha participante de hoje furou, né? E eu falei, ai meu Deus, eu queria tanto ter alguém para compartilhar comigo nessa manhã que tenha lido. Eu tenho procurado pessoas que tenham lido esse livro, né? E eu vi que a Cá já leu, já trabalhou com as meninas lá de Ermelino, né? Esse livro. E eu fiz esse desafio, coitada, em cima da hora. E ela recebeu, super topou, né, Cá? Obrigada pela participação. E eu pensei nela quando eu tava tomando banho, viu, Cá? Tava tomando banho e orando, Senhor, o Senhor não me deu ninguém para participar amanhã, Deus. Eu fiquei sozinha de novo para participar dessa devocional amanhã e orando. E aí veio a Carol na minha cabeça, que eu lembrei do comentário que ela fez, que esse livro é maravilhoso. E veio ela na minha cabeça e veio a história que eu tenho com ela, não particularmente eu e ela, mas os nossos esposos, né? Por quê? Porque a conversão do Lúcio, para quem não sabe, e abrindo aqui o testemunho, Abração. o Lúcio ele teve uma doença incurável. O Lúcio, ele contraiu quando ele era jovem, bem jovem, né? Na época mais de adolescente para jovem, ele contraiu um vitiligo, que é aquela doença que o Michael Jackson teve, né? Da pele ficar branca, para quem não conhece. E era uma doença que não tinha cura, né? Então, e ele era novo, ele era super vaidoso, foi ficando mal, ficou com depressão, ficou um pouco depressivo. E aí eu lembro, ele conta que na época o Rodrigo, que é o marido da Carol, o primo dele, o Marcelo, e tantos outros amigos, que nem iam tanto assim na igreja, que eles ainda, né, estavam ali iniciando, eles fizeram um jejum pela vida dele. E aí, todos eles, sem saber até o que estavam fazendo, o que era fazer jejum, eles foram instruídos lá pelo tio deles, o Marcelo, fizeram um jejum e o Lúcio, ele foi curado, gente. Ele foi curado pela união, da amizade desses meninos, de fazerem algo em prol disso. Então, foi o testemunho de conversão do meu marido, foi a cura que ele teve dessa doença incurável. Então, o Senhor, o Espírito Santo, me lembrou desse fato e da Carol ali no banho. Eu falei, vou convidar a Carol, vamos ver por essa ligação, porque eu não queria ter ninguém aqui que não tivesse uma ligação e uma história, né, comigo, com a minha família. E a Carol tem essa história, né, Carol? Então eu quero agradecer pela sua participação hoje aqui comigo. E eu sei que você já leu, eu vou dar uma introduçãozinha do livro, dos estudos que eu fiz, e aí depois eu queria que, se você pudesse, comentasse alguma coisa que está no seu coração a respeito, tá bom? Tá bom, Mi. Então, assim, eu estava comentando que esse capítulo, Um Lugar à Mesa, ele destaca bem o início da pesquisa da Dave, desse livro, sobre o princípio da mesa, né? Então, ela mostra lá, né, no livro, nesse capítulo, a primeira construção da mesa, de uma mesa parecida com a nossa, que foi em Êxodo, né? Então, como eu dei essa introduçãozinha no primeiro dia que estivemos juntas, Deus, do Jardim do Éden, né? Vou dar uma introdução. Do Jardim do Éden até o Monte Sinai, Deus se falava com o povo através dos seus profetas. Então, ele tinha determinadas pessoas que ele destinava para falar com o seu povo. Então, até o Monte Sinai era assim. Aí, quando chegou com Moisés, foi quando ele quis mudar essa forma de comunicação, né? Então, ele pediu para construir o tabernáculo. Então, ele pensa Deus como o arquiteto e Moisés como o mestre da obra. Então, Deus deu para Moisés ali a planta de como deveria ser aquele tabernáculo, ele deu todos os detalhes de como deveria ser do tabernáculo, inclusive dos móveis que teria que ter ali dentro. Então, o primeiro móvel ali, os detalhes que ele deu foi da Arca da Aliança, né? Que ele pediu para construir, deu todos os detalhes que a Arca da Aliança iria ter ali na Arca da Aliança as tábuas das leis que Moisés escreveu no monte, e naquela Arca da Aliança ia ficar
sem acesso ao povo. A gente conhece, né? Para quem não conhece, eu tô falando, tinha um véu bem grosso, né? De cima a baixo, que separava aquela arca do povo, né? E pediu para construir a mesa, a primeira mesa que, conforme as medidas que é especificada na Bíblia, essa mesa é bem parecida com uma mesa de refeição, tá? Então, assim, o propósito daquela mesa no tabernáculo, qual que era? Era ter os pães da presença, tá? E que vai ter uma ligação com Jesus, né? Então, assim, o que era aquele pão da presença ali naquela mesa? Era uma oferta a Deus. Então, assim, o povo, naquela época, não tinha acesso à presença de Deus naquela arca. A presença de Deus ficava na arca, atrás do véu. Só quem tinha acesso àquela arca era o sumo sacerdote. Então, uma vez por ano lá, o sumo sacerdote fazia sacrifício pelo povo, em nome do povo, matava o boi, pegava o sangue, todo aquele ritual, e ele entrava ali na arca, que chamava lugar santíssimo, e aí ele fazia ali a purificação do pecado pelos da sua casa e pela nação. Então, o povo ali daquela época, ele não tinha acesso diretamente a Deus. Eles entravam no tabernáculo, não viam a arca. O que eles viam? Aquela mesa com os pães da presença. Isso via, assim, tem toda uma história. Os pães eram 12, que significava a tribo de Israel, e que quer dizer, assim, que Deus era com o povo dele e tal. É muito para estudar, eu não quero me ater a essa teologia. Quero só pegar a essência mesmo que a Dave trouxe para nós nesse livro. Então, assim, a presença de Deus, ela não era acessível ao povo, né? Mas a mesa, sim, o pão estava lá, naquela mesa. Então, a gente vê mais para frente a declaração de Jesus lá em João 6,48. O que ele fala? Eu sou o pão da vida. Então, aqueles pães simbolizavam Jesus, né? A oferta ali daquele povo, que mais para frente seria Jesus, o próprio pão da vida, que seria ofertado por nós. Então, assim, por que eu acordei tão emocionada hoje com esse louvor? Porque, assim, e com esse pensamento, eu quero conhecer Jesus. Que esse amor que a gente tem hoje, ele é de graça. Pensa você viver naquela época. Gente, o tabernáculo, se você entrasse em pecado, você era consumido, sabia? Tipo, você não... Era inacessível essa presença. Era só para quem era consagrado, sacerdote. Aqueles pães, só os sacerdotes poderiam comer, o povo não podiam comer. Então, assim, pensa você ser desse ritual, dessa época. Como era mais difícil o acesso até o Senhor, né? E os sacerdotes que eram o intermédio entre o povo e Deus. E hoje, né? Até se você ler em Mateus 27:50, quando Jesus está lá na cruz. E de fato, ele se entrega, ele morre, ele fala, dá o último suspiro. E fala, Senhor, está consumado. E aí, o que acontece? No 51 fala, e o véu do tabernáculo, ele se rasgou de ponta a ponta. Gente, isso é tão bonito quando você consegue entender, né, o Velho Testamento e se conectar com o Novo. Gente, Jesus morreu e o véu que separava já não separa mais. Lembrei até desse louvor. O véu que separava já não separa mais. Então, assim, hoje a gente, por Jesus, a gente tem livre acesso ao nosso Pai. Gente, como a gente não consegue amar a Jesus, o pão da vida que se entregou por nós? É tão maravilhoso ter esse conhecimento que eu acordei grata e eu chorava aqui de manhã. Senhor, obrigado por Jesus. Porque o Senhor entregou ele e aquele véu que separava, que dava aquele ritual, não tem mais. Nós temos livre acesso, nós somos livres.
para encontrar o Senhor e a Jesus. Então, assim, é uma revelação, né? Isso para nós cristãos. Mas, voltando à mesa, que eu sou tão apaixonada por Jesus que agora eu queria falar de Jesus. Mas voltando à mesa, a Dave, ela trouxe essa revelação para nós desse princípio. Veja bem, ela faz ali nesse capítulo uma explicação da diferença de instrução para princípio, né? O que ela fez com Moisés, o que Deus fez com Moisés ali no tabernáculo, ele deu uma instrução para construir aquela mesa e tal. Os sacerdotes, por mais que fosse uma mesa parecida com a nossa de hoje, eles não se assentavam ao redor. Aquela mesa servia para carregar o pão da presença, para ter o pão da presença, Jesus ali, a oferta ali. Então era para isso. Mas ela traz o princípio disso. Porque se você for levar a instrução, você vai aniquilar o que Jesus fez na cruz. E não é isso, né? A instrução, aí você vai ter uma mesa oval, você vai querer trocar por uma quadrada, vai ter uma mesa de vidro, aí você vai ir atrás de uma mesa de madeira, que era exatamente aquela mesa do tabernáculo. Não, mas é o princípio da mesa. O princípio da mesa de que Jesus, o pão da vida, a oferta que nos foi dada, estava sobre aquela primeira mesa lá em Êxodo, né? Então, assim, se a gente leva esse princípio, né, da mesa para o nosso lar, do princípio da refeição, de sentarmos à mesa, nós estamos trazendo o pão da presença, Jesus, para nossa família e para as pessoas que a gente convida, nossos amigos. É a mesma questão do princípio da colheita, por exemplo, quando é citado na Bíblia, o que você planta, você colhe. Isso é uma instrução agrícola, certo? Mas é um princípio, porque ele está dizendo que tudo que a gente faz, a gente colhe. Então, é a mesma coisa do princípio da mesa, né? Jesus, a oferta, desde Êxodo, estava sobre uma mesa, né? Jesus. E hoje nós temos Jesus, né, conosco. Então, através dessa atitude que a gente tem de valorizar esse princípio, a gente traz um poder espiritual sobre a nossa casa, é profético. E a gente tem Jesus à nossa mesa, né? Eu anotei aqui, eu grifei na última frase do texto, da mesa no tabernáculo até o banquete do casamento, né? Porque depois você vai ver que Jesus, ele faz isso no decorrer da sua estadia aqui na Terra. Ele senta com seus discípulos, com os pecadores. Ele faz muitos ensinos durante a mesa, a refeição. A última ceia foi numa mesa. Quando Jesus ressuscitou, ele encontrou um dos seus seguidores chamado Cleopas. E ele foi com ele comer, fazer uma refeição com ele. E aí ele também, em Apocalipse, eu marquei aqui que eu não me lembro, Apocalipse... Peraí que eu vou pegar a referência aqui. Apocalipse 19, né? Que fala que Jesus, o Cordeiro, ele está preparando um banquete para o dia do nosso casamento, porque nós somos considerados a noiva de Cristo. Então, ele também está preparando uma mesa para nós lá. Nós temos um lugar já reservado na mesa do nosso Rei Jesus, para a gente celebrar a nossa vitória. Gente, eu fico imaginando isso, eu falo, Senhor, que honra, eu vou ter um lugar preparado à sua mesa, um dia na eternidade, olha que coisa linda. Então, eu preciso praticar esse princípio aqui já, eu preciso trazer esse valor já aqui, porque lá na eternidade já tem esse valor esperando por nós, né? Então, ó, que esse ato aparentemente insignificante, porque aparenta ser insignificante, fazer uma refeição à mesa, mas eu estou trazendo aqui um princípio bíblico, de se reunir com a sua família, para fazer essa refeição, pelo menos uma por dia ou semanal, que esse ato transforme a sua vida, da sua família e dos seus amigos. É isso que eu tenho ansiado para minha casa e para a sua.
Em nome de Jesus. Amém. E agora eu queria dar a oportunidade para Carol, se ela quiser compartilhar alguma coisa com a gente, alguma preciosidade. Amém. É muito importante essa questão da mesa, porque, como a Mi falou, ela fala sobre intimidade. E o Senhor e a mesa também é um lugar de desfrute, desfrute das pessoas, desfrute do alimento ali em si, né? E desde sempre, desde o jardim, desde quando o Senhor colocou o homem lá, criou o homem, colocou no jardim, era isso que ele queria. Ter relacionamento, intimidade e desfrutar, né? Desfrutar da presença do homem e que o homem desfrutasse da presença do Pai. E aí tem um texto, eu tô meio nervosa aqui, eu não gosto muito de falar, não. Mas tem um texto aqui em Gênesis 2 que fala no sétimo dia Ah, Deus... tá cortando um pouquinho a sua internet. Tá cortando? Voltou? Voltou travada. Ixi, tá cortando cá. Eita, tá mesmo. Oi, Mi, é que eu não tô em casa. Eu acho que é isso. A Oi. gente tá fora de São Paulo, mas melhorou? Voltou? Ah, entendi. A gente tá no Wi-Fi aqui, mas voltou? Mas dá, voltou, pode falar. Então, aí tem um texto em Gênesis 2, né, que fala que 2:2, no sétimo dia Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Deus, quando ele nos colocou, quando colocou o homem no jardim para desfrutá-lo, né, e para que o homem desfrutasse da intimidade com o Pai, né, ele já pensava nisso, né? Ele queria que o homem tivesse relacionamento, porque o nosso Pai, ele é um pai de relacionamento. E aqui fala em Gênesis 2 que depois de que ele criou, ele descansou. Mas não descansou porque Deus é um Deus cansado. Ele descansou porque ele desfrutou de tudo aquilo que ele criou. Então, o que ele tem nos ensinado desde Gênesis é porque nós precisamos desfrutar, né? Nós precisamos desfrutar dele, nós precisamos desfrutar de pessoas, como Jesus desfrutou, né? O livro também menciona que toda a passagem de Jesus aqui, né? Antigamente lá, voltando lá, a arca que tinha o véu, mas depois de Jesus esse véu foi rasgado, né? E em 2 Coríntios, a gente vê lá, 2 Coríntios 3:18, se eu não me engano, que agora nosso rosto está descoberto e nós podemos refletir a imagem dele. Então, hoje a gente não precisa mais lá e ter um sacerdote que vai lá, a gente pode ir direto. Nós precisamos desfrutar. Né? Eu acho que o primeiro ponto que nós, né, mulheres, né, porque também se fala muito que era o homem que tinha que fazer, e Deus não, e Jesus não fez isso, né? Jesus ele deu um papel muito relevante às mulheres. Então nós podemos ir à presença, ao secreto, conhecer os segredos. Tem um texto também que eu gosto de, eu até anotei aqui que eu sempre esqueço, de não, não é Isaías. É Isaías 45:3, que fala assim: que eu lhe darei tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. Então, o Senhor vai revelar para nós tesouros escondidos, riquezas secretas no secreto. E aí, a nossa família aqui, né, o que eu gosto de lembrar, que a nossa família, ela é a primeira célula da grande família de Deus. Nós estamos aqui, a nossa casa é o treinamento de como nós vamos viver. E se nós não desfrutarmos primeiro dos nossos familiares, do nosso marido, dos nossos filhos, né? Como que a gente vai poder desfrutar, né? Eles são os nossos, esqueci a palavra, mas são os nossos próximos mais próximos, né? Então, antes da Sim. gente desfrutar dos nossos irmãos, da comunidade, dos nossos discípulos, né? Dentro da comuna, como que a gente vai fazer? Seria muita hipocrisia se nós não desfrutasse. E o princípio da mesa fala justamente disso, de nós,
a nossa família, é dentro, na mesa mesmo, que a gente conta histórias, que a gente dá risada, conta o que aconteceu no dia. A gente está ali desfrutando. E aí, desde quando meus filhos eles começaram a estudar, desde que a Tainá, na verdade, né, começou a estudar de manhã, ela eu tenho corrido para quando eles chegarem, já tá tudo prontinho o almoço, né? Assim, a refeição que nós fazemos, eu tomo café com o Rodrigo todo dia de manhã, né, quando a gente está em casa. Na hora do almoço, as crianças agora não está acontecendo isso, mas na hora do almoço eu já deixo tudo pronto para quando eles voltarem da escola, eu almoçar com os três e à noite a gente faz a refeição nós quatro juntos. Então, e eu percebi que a gente precisa, tem um livro muito bom da doutora Ilma Cunha, que fala assim, família, refúgio ou campo de batalha? E lá ela fala assim, ela é uma psicóloga cristã, e ela fala que a gente precisa impetrar também no coração dos nossos filhos essa cultura familiar, né? Porque hoje está muito, um trabalha, um come de um jeito, um come outro horário, um come sentado assistindo na TV, e ela falou que não, que é isso que traz memórias aos nossos filhos. É ali através da relação ali de intimidade na mesa, que quando eles casarem, lá na frente ele vai se lembrar. Nossa, porque quando eu comia ali, fazia minha refeição com os meus pais, acontecia dessa maneira, né? Às vezes um cheiro de um tempero que você coloca lá, nossa, olha esse cheirinho, lembra a comida que minha mãe fazia. Ou então sei lá, toda sexta-feira a gente brincava ali, fazia um joguinho e comia hambúrguer, um exemplo. Então são coisas que vai trazer à memória os nossos filhos futuramente, né? E ali também a Sim. gente mostra, na mesa também a gente mostra a, mostra ali, né, e coloca para a relação dos nossos filhos a intimidade que eu tenho com o meu marido ali, como ele me trata, porque ali vai falar muito, né? Infelizmente, a nossa sociedade, ela reflete o que as pessoas vivem dentro de casa. Então, às vezes a gente fala Sim, assim, nossa, são políticos ladrões, mas às vezes se a gente for pensar, quantas vezes a gente já furou uma filha alguma coisa? A gente já tentou passar. verdade. Então, a nossa casa, ela é o que a gente vive dentro de casa é o que vai refletir. E se nós não formarmos nossos filhos, né? Isso falando de filhos, se não formarmos nossos filhos de acordo com a palavra do Senhor, mais para frente, né? Ainda, né? Como diz a palavra, ainda que ele se desvie, ele vai, ainda quando for mais velho, ele não se desviará dela. Né? Então a gente precisa, são com pequenas coisinhas, como a autora fala, a Dave, ela fala assim, não é com religiosidade, mas com pequenas atitudes que você demonstra dentro do seu lar, você demonstra o amor do Senhor, né? É através desse desfrute. Eu lembrei de um texto, na verdade eu ouvi o texto ontem, texto também de Isaías, eu queria compartilhar, que é Isaías 43, Isaías 43, 18 e 19. Deixa eu achar aqui. Que fala assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Veja, eu estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. E eu ouvi esse texto ontem e eu anotei aqui para compartilhar com vocês, né? Na verdade, eu vejo por esse tempo que nós estamos vivendo, né? Não sei se você ouviu os dados, Mi, mas na China, depois que acabou essa questão da pandemia, cresceu-se muito o número de divórcios. Cresceu-se absurdamente o número de divórcios. Por quê? Porque muitas vezes eu já fazem 4 anos, não, vai fazer 6 anos que eu fico em casa, que eu estou em casa, que eu não trabalho mais. Por quando a Tainá nasceu, eu falei pro Rô, não, não vou mais trabalhar, a gente se aperta, se for comer pão com ovo, a gente vai comer pão com ovo, mas eu acho que é muito importante nós mulheres estarmos dentro de casa. Ainda que trabalhar fora é necessidade para muitos. E também estar dentro de casa não significa que você está dentro de casa, né? Você pode estar dentro de Sim. casa e não ter tempo de qualidade.
Mas eu vejo essa questão, né, e o que a gente tem visto com relação ao Magia 2, lá em Ermelino. As pessoas não estão acostumadas a ficar dentro de casa, porque trabalha, os filhos estavam na escola, então, quando veio essa quarentena, todos em casa, é como se fosse assim, nossa, quem é esse estranho, né? Eu não sabia que meu marido agia desse jeito, ou não sabia que a minha esposa agia desse jeito. Sim, Então, esse é um tempo novo para todos nós, né? E esse tempo é super importante para aplicarmos esse princípio da mesa nos nossos lares, para nos conhecermos mais, conhecer o que nós gostamos, o que não gostamos, o jeito que fala, que não fala. Eu acho que esse princípio vai ser muito importante para que os casamentos eles se consolidem aqui. Porque senão, de fato, vai ser estranho. Ah, eu não sei por que eu casei com esse homem aqui. Eu não sei por que eu é casei com essa verdade. mulher. Porque as pessoas não se conhecem, né? E eu vejo para a mulher ainda mais pesado as mulheres que trabalham fora, né? Porque antes Sim, elas trabalhavam fora, os filhos no colégio, então agora ela é. Agora não que a maioria das escolas pararam, mas eu via que as mulheres eram esposas, donas de casa e professoras. E a mulher não estava acostumada, né? Ela não foi. Nós fomos criadas pelo pai para sermos tudo isso. Mas por sim. conta do pecado foi mudado e a gente não tava, né? Eu há um tempo, se eu estiver falando demais, você corta. Não, pode falar. Um tempo, foi, Tá se eu não nos me engano, abençoando muito, Cá, viu? em 2012, se eu não me engano, eu tive, por 6 meses, eu tive uma síndrome do pânico, terrível. E aí eu achava que era por conta do trabalho, que eu estava trabalhando demais, estava com muita pressão, e aí tinha que voltar. O Gustavo tinha mais ou menos 2 aninhos, e eu falei, meu Deus, né? E eu ia para o hospital e não era nada, e eu achava que estava infartando terrível. E aí me indicaram para eu conversar com uma psicóloga cristã. Uma moça da comuna de Ermelino me indicou e eu comecei a passar com ela. E a gente começava a conversar e eu achei muito legal porque ela conhecia, né? Ela conhecia como era a doutrina da comuna, então às vezes ela compartilhava alguma coisa lá, ó, agora você compartilha com a sua líder, que isso é muito importante. Eu acho que me ajudou muito essa questão também. E aí eu comecei a passar com ela, eu lembro que ela pediu para fazer um desenho, e aí eu fiz um desenho. E aí numa sessão ela falou assim, ó, descobri o que que tá ativando, qual é o gatilho, né, para estar desencadeando isso. Aí eu falei, nossa, né, por conta de um desenho. Ela falou, você foi criada para ser uma princesa, né? O pai te criou para ser uma princesa. Mas quando você nasceu, os seus pais não te criaram para ser uma princesa. Eles te criaram para ser uma guerreira. Então, você não está conseguindo entender, saber muitas coisas que você é a princesa do coração do pai e você não está agindo. Então, isso está entrando em conflito, vira uma panela de pressão e está desencadeando isso. E aí, depois, muito mais para frente, eu entendi. Nós somos herdeiros, né? Nós somos príncipes e princesas. E isso, eu tento passar todos os dias para os meus filhos. Que eles são príncipes, que eles são amados, que o pai ama eles do jeito que eles são. Porque isso a gente faz muito isso, né? Passa um pouco do evangelho, principalmente na mesa, né? Porque você não precisa, ó, agora a gente vai sentar, ainda que seja necessário, o tempo da sua devocional, o tempo de você aprender. Muitas vezes é na hora da correção, né? Que você vai corrigir os seus filhos, você fala assim, olha, você não agiu de forma correta, e aí você tenta passar um princípio ali da palavra de Deus na hora da correção, mas muita coisa em falar de príncipes e princesas, a gente passa ali no nosso dia a dia, principalmente nas nossas refeições. E eu acho que esse é um tempo muito ouro para a gente praticar isso. Essa quarentena vai falar muito, as famílias vão sair ou destruídas, infelizmente, ou mais fortes. E a gente está num treinamento, né? Tudo que a gente vive aqui
toda a nossa vida aqui é um treinamento de como nós vamos viver lá no céu, né? Então, Sim, se a gente não viver família aqui na Terra, começando pela nossa família, a gente não vai conseguir viver família. E se nós formos olhar todas as passagens, né? Todas as passagens desde lá de Gênesis, o Senhor queria uma família, né? Ele falou que Abraão seria pai de multidões, depois ele colocou na arca uma família. Então ele quer que a gente viva família. Então a gente só vai conseguir chegar lá, né? Chegar no céu se nós vivermos família. E a gente tem que começar da nossa família aqui, a família que Deus nos deu. É isso, Mi. Assume aí, que eu falo glória a demais. Deus. Não foi, nossa, foi muito abençoador, cara. Glória a Deus por isso, pela sua vida. É bom a gente ouvir também outras pessoas, né, sobre o assunto. Por isso que eu tenho procurado quem tem lido o livro, porque assim, eu sei também, né, a gente também se conhece, nossos maridos desde a infância. E para quem está chegando aí, eu até contei no começo o testemunho que meu marido tem com o seu, né, de cura e tudo mais. Mas eu sei também do trabalho que vocês têm lá com os jovens casais em Ermelino, né? Então, mas também eu queria dar uma ressaltada aqui. Eu sabia que você iria compartilhar riquezas com a gente, né? Graças a Deus que o Espírito Santo colocou você ontem, na hora do banho, à noite, na minha cabeça. E eu falei, ai, Senhor, quem que vai vir amanhã? E o Senhor me lembrou de você. E, mas eu também queria ressaltar uma coisa, né, Caio? Da importância desses princípios para os solteiros também, né? Eles já aprenderem esses valores, porque eu, por exemplo, eu fui aprender isso nesse livro mesmo. Na minha casa, quando eu era solteira, minha mãe sempre foi separada dos meus pais, né? E eu não tinha, na minha casa eu nem tinha mesa, a verdade. A gente não tinha, a gente morava num apartamento e a gente nunca teve o hábito de fazer refeições juntos. Cada um comia no seu horário, no sofá, no chão, que era apartamento. Então, assim, eu fui aprender isso depois dessa importância. Então, tem muitos jovens nas nossas igrejas, né, que tem esse tipo de exemplo também. Eles são sozinhos nas suas casas, como e não tem esse valor. Então, assim, eu tenho motivado as jovens, os jovens que estão conosco, a serem promoverem isso, né? A serem as pessoas que vão promover isso na sua casa, né? Pegar, preparar uma mesa, olha, hoje a gente vai comer todo mundo junto, eu quero todo mundo junto, né? Tem pais que às vezes estão num relacionamento de nem se falar mais, e o jovem cristão naquela situação. E eu tenho falado, olha, você pode promover esse milagre na sua casa através dessa atitude, porque a gente pensa que é uma atitude insignificante. Ah, vou sentar na mesa para fazer uma refeição com a família. É insignificante mesmo para o mundo que não tem esse princípio mais, né? Mas no reino espiritual é muito poderoso. Então eu tenho incentivado jovens. Então isso que a gente está vivendo hoje na nossa casa, como casadas, né, Cá? É um privilégio, mas o jovem hoje tem o privilégio de viver isso na sua casa, como solteiro também. Isso que eu gostaria de destacar também aqui, porque esse valor é para todos, independente se está casado ou não, né? A gente pode promover esse milagre na nossa casa, em nome de Jesus. Amém. E eu queria encerrar com a última frase do livro que eu estava lendo, né? Da mesa no tabernáculo, lá de Êxodo, até o banquete, lá no Apocalipse, lá no reino, quando a gente vai viver com Jesus, a palavra de Deus está repleta de exemplos da presença divina à mesa, proporcionando intimidade, cura e nutrição espiritual. Portanto, vamos nos preparar para um encontro sobrenatural com o Senhor e preparar a nossa mesa? Então fica aqui o convite para todos vocês que ainda não têm esse hábito. Prepare a sua mesa, prepare a mesa da sua casa,
para estar com o Senhor e com a sua família. Ofereça para a sua família esse pão da presença que é Jesus. Ele quer reinar na sua casa, na sua família. Ele quer fazer uma nova história. E esse é o momento oportuno. Eu senti de fazer esses estudos nesse momento porque a grande desculpa que tínhamos é que não tínhamos tempo de estar fazendo uma refeição na nossa casa, por conta da nossa rotina, às vezes muito exaustiva e fora de casa. Mas hoje nós temos a oportunidade, nesse tempo de quarentena, de fazer isso, de praticar isso e de fazer com que o índice da nossa nação seja diferente, como mencionado pela querida Carol, que está sendo na China de divórcio, né? Que é o tempo de nós restaurarmos nossas famílias, né? Como eu falei no primeiro dia, quando a família está forte, isso influencia toda a nação, a igreja, né? O pastor Carlos Alberto sempre fala também, famílias fortes, igrejas fortes. Então vamos, né, disseminar isso, vamos falar sobre esse princípio, vamos ensinar, vamos ajudar as pessoas. Esse foi o intuito dessas lives, né? Compartilhem, ajudem. Pode falar, Cá. Só lembrar também, né? Fazer uma mesa bonita, assim, com as coisas que você tem em casa. Muitas vezes a gente põe aquela mesa, põe a toalha nova, aquela louça, tenho louça do casamento que às vezes eu usei poucas vezes e eu tenho tentado colocar também, né? Fazer uma mesa, sabe por que só para visita? A visita vai na minha casa uma vez, Sim. duas. Eu tenho que dar o melhor para minha família, né? Mostrar para eles que eles valem muito, né? Então acho que isso é muito importante, fazer uma mesa bonita, fazer uma comida gostosinha, assim, não precisa ser nada diferente, um arroz e feijão que você faz ali com um carinho, você já demonstra o seu amor ali pela sua casa. Isso vale muito. Sim. Você sabe que ontem eu estava estudando a palavra, né? Toda essa questão de êxodo, né? De como era o ritual antigo, né? E aí eu conversando com o Lúcio, aí ele comentou assim: olha, esse livro deve ser muito bom, esse negócio de mesa, porque olha, você busca tanta informação agora desse negócio de mesa, e eu tô tão feliz que ele tá participando dessa live, tá nos ouvindo falar, né? Porque às vezes a gente vai, põe uma toalha, coloca um prato, aí ele quer pegar um outro prato. Ele, não, eu gosto desse, um prato que tem uma cor diferente daquela eu quero pôr. Aí ele, não, mas eu gosto desse prato, eu, amor, mas tem que fazer combinando, tem que arrumar a mesa. E aí, você sabe que os homens, para essas coisas, eles acham tudo babaquice, né? Não tem nada a ver. Mas é bom eles também participarem disso, para eles poderem entender a importância que a gente está dando o nosso melhor para a nossa família, como você bem falou. Não precisa ser para as visitas, é a nossa família em primeiro lugar, né? A gente precisa tirar as nossas melhores louças para a nossa família e apresentar o pão da presença que é Jesus em todas as refeições para a nossa família. Amém, Ká? Foi muito bom essa sua participação, agradeço, né? Agradeço todo mundo que está aí presente e eu espero que vocês tenham sido abençoados. Eu quero encerrar com uma oração e pedir para você orar por nós, Cá. Você faz isso por mim? Claro. Oi? Tá? Oi, tô Você ouvindo. faz a oração final por nós? Claro, oro sim, pode deixar. Pode Pode ir? orar então, Cá. Pode. Pai, nós te damos graças, Pai, porque de fato o Senhor é um Pai bom. O Senhor é o Pai bom, está sempre de bom humor. Obrigada, Pai, por essas verdades, esse princípio que nós ouvimos aqui, Senhor. Pai, que esse princípio entre de fato nas casas, Senhor, no coração das esposas, dos maridos, Pai. Porque nós não queremos, Senhor, nós não queremos famílias destruídas. Nós cremos, Senhor, que, como diz em Isaías 43, esse é um tempo novo. Esse é um tempo novo para nós. Mas Satanás, ele está sempre ao nosso derredor. Ainda que o Senhor
tenha colocado para nós investirmos tempo nessa quarentena em nossas famílias. Satanás tem colocado o distanciamento, não apenas o distanciamento social das pessoas, mas o distanciamento de marido e mulher, de pais e filhos, Senhor. Então nós repreendemos no nome poderoso do Senhor Jesus. E que esse princípio, Senhor, aplicado corretamente nos nossos lares, fará grande diferença, Senhor. E nós veremos, Senhor, ainda que o Senhor não volte, Senhor, se o Senhor ainda não voltar, nós veremos tantas famílias, Senhor, influenciando outras famílias, levando a tua palavra a outras pessoas, sendo exemplo e influenciadora, Senhor, para outras famílias aqui na nossa terra, Senhor. Que as pessoas vejam as nossas casas, os nossos relacionamentos, Senhor. Que as pessoas vejam e falem, eu quero experimentar disso. Eu quero experimentar esse Jesus que vocês compartilham na mesa, Pai. Que essa seja a verdade, Senhor. Que essa seja, de fato, a verdade que acontecerá em nossos lares, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Ká, amém. Obrigada, Ká. Obrigada a todo mundo que esteve. E, ó, fica aqui a frase final. Vamos nos preparar para um encontro sobrenatural com o Senhor e preparar a nossa mesa? Fica esse convite para vocês. Amo vocês, gente. Bom dia, Ká. Obrigada, viu? Bom dia, amiga. Tchau, tchau. Tchau.